Bom, gente, vamos começar olhando para os números, né? Porque o que aconteceu nessa madrugada na Ucrânia não foi um ataque comum, foi uma verdadeira saturação. As autoridades ucranianas afirmaram que a Rússia lançou nada menos que 653 drones de asa fixa e 51 mísseis em uma única noite. Desses mísseis, gente, 36 eram de cruzeiro e 17 balísticos. Agora, a defesa aérea ucraniana, né, disse que derrubou 585 drones e 30 mísseis, mas, segundo Kiev, foram confirmados 60 impactos em 29 locais diferentes espalhados por todo o país. O alvo principal foi, de novo, a infraestrutura de energia, né? Oficiais ucranianos e a própria IEA, Agência Internacional de Energia Atômica, relataram danos em instalações de energia em 8 regiões. O Ministério do Desenvolvimento de Comunidades e Territórios citou especificamente ataques a geradores de calor e energia em Chernihiv, Zaporizhia, Lviv e Dnipropetrovsk. A IEA confirmou que usinas nucleares tiveram que cortar a produção, não porque foram atingidas diretamente, mas por causa da atividade militar generalizada que desestabilizou a rede elétrica. A usina nuclear de Zaporizhia, por exemplo, que está sob o controle russo, recebe energia externa para manter o sistema de segurança. E essa energia foi também comprometida. E também, gente, novas notícias estão relatando que a usina nuclear de Chernobyl, famosa, né, pelo acidente que sofreu lá na década de 1980, também teve seu escudo protetor danificado. Bom, meus amigos, em Odessa, o Ministério informou no Telegram que 9.500 clientes ficaram sem aquecimento e 34 mil sem água. Instalações portuárias de lá também foram atacadas e parte da infraestrutura ficou sem energia, tendo que operar na base de geradores de emergência. Segundo informações, as equipes já estão lá tentando consertar onde a segurança permite, né? Mas a situação ainda é crítica. E não foi só luz e água, tá? A logística também entrou na mira. A estatal ferroviária de lá confirmou que um hub ferroviário perto de Kiev, na cidade de Vastiv, foi atingido. Os ataques danificaram o depósito e também vagões. Felizmente, a ferrovia não relatou vítimas nesse local. Mas o impacto operacional foi imediato, né? Eles tiveram que cancelar vários trens suburbanos perto da capital e na cidade de Chernihiv. O Andriy Sybiha, gente, que é o ministro das Relações Exteriores, disse em uma publicação no X que a Rússia continua ignorando qualquer esforço de paz e que isso prova que decisões para fortalecer a Ucrânia não podem ser adiadas sob o pretexto de um processo de paz. Bom, agora vamos ouvir o que a Rússia tem a dizer, né? E o Ministério da Defesa russo disse que o ataque que eles chamaram de massivo foi uma resposta aos ataques ucranianos contra alvos civis. Eles disseram que foram usadas armas de alta precisão e longo alcance, baseadas em ar e terra, incluindo os mísseis hipersônicos Kinzhal e drones de longo alcance. Moscou afirmou que o alvo foram empresas do complexo militar industrial da Ucrânia, instalações de energia que dão suporte a essas operações e infraestrutura portuária usada para fins militares. Gente, a intensidade foi tão grande que, na Polônia, as sirenes começaram a tocar cedo hoje em Lubartol, na região de Lublin. A rádio RMF-FM citou o prefeito local, Krzysztof Pasnik, confirmando que o alerta foi ativado justamente por causa da situação na Ucrânia. E a Polônia chegou a colocar caças no ar durante a noite por precaução, né, devido à proximidade dos ataques russos. No entanto, o Comando Operacional das Forças Armadas Polonesas disse que não houve violação do espaço aéreo deles. O Ministério da Defesa da Rússia afirmou que as defesas aéreas deles abateram 116 drones ucranianos durante a noite. E a concentração desses ataques foi nas regiões de Ryazan e Voronezh. Segundo os governadores locais, não houve vítimas, mas os danos materiais foram confirmados. Em Ryazan, o governador Pavel Malkov relatou um incêndio no telhado de um prédio e a queda de destroços no que ele chamou apenas de instalação industrial. Ele não especificou qual seria essa instalação. Bom, meus amigos, dando um pulo na diplomacia, vamos dar uma olhada no momento da guerra na Ucrânia, considerando a atualização da política de segurança dos Estados Unidos. Quando nós estudamos história e geopolítica, sabemos que crises acontecem, né? Mas a pior crise é aquela que te pega desprevenido no meio do nada. Isso não é apenas um imprevisto, é um risco à sua segurança e da sua família. Então eu vou te apresentar o Aeroinflate. Ele não é apenas uma bomba de ar. Gente, é um verdadeiro cinto de utilidade, se é que você me entende. Com 180 PSI de pressão, ele infla pneus de carros, motos e bicicletas com precisão digital. E mais, possui um cabo de ignição de emergência. Bateria riu? O Aeroinflate resolve, sem precisar empurrar, sem depender da boa vontade de estranhos, né? E além de possuir uma lanterna potente para te auxiliar em momentos imprevisíveis, ainda é capaz de te socorrer carregando seu celular por múltiplas sessões.
É tecnologia de ponta para quem entende, né, que estar preparado não é opção, é obrigação. Bom, confira no link que eu deixei na descrição ou na tag que está aparecendo aqui no vídeo. Com o recado dado, vamos continuar, né? O governo de Trump, em sua nova política, afirma textualmente que a Europa corre o risco de ser destruída, a menos que mude sua cultura e suas políticas. A estratégia demonstra uma preocupação de que o continente se torne irreconhecível em 20 anos e esteja, nas palavras deles, né, à beira da destruição como civilização. A causa apontada pelo documento seriam as políticas subversivas da liderança da União Europeia e de outras estruturas supranacionais. Nesse mesmo documento, a Casa Branca também expressou dúvidas reais sobre a capacidade dos aliados. Eles questionam se vários países europeus teriam hoje o potencial econômico e militar necessário para continuarem sendo aliados confiáveis de Washington. Como já chegamos a comentar em um vídeo anterior do canal, do outro lado do Atlântico, a reação é de desconfiança, né? Os líderes europeus estão bem preocupados e isso chegou a ficar explícito em um vazamento de conversas essa semana. Eles acreditam que os Estados Unidos estão tentando negociar um acordo para o fim da guerra que seria visto por eles como uma capitulação do Ocidente. Diplomatas relataram que estão testemunhando um declínio particularmente acentuado nas relações com a Casa Branca e que isso minou a confiança deles na administração Trump. Gente, com essa divisão toda ainda não fica muito claro se a Europa vai conseguir desenvolver um plano viável para manter o apoio financeiro à Ucrânia sem a participação dos Estados Unidos. Agora, vamos dar uma olhadinha mais detida nesse documento, que, como vocês já sabem, serve como uma espécie de bússola para as ações internacionais do país, e dessa vez ele veio carregado de mudanças e afirmações bem diretas. Logo de cara, gente, o documento afirma que os Estados Unidos vão reassertar sua dominância no hemisfério ocidental. É isso mesmo, gente, estamos falando de um retorno explícito à lógica da doutrina Monroe, mas agora com um upgrade, né, que o próprio texto chama de corolário Trump. Tá, mas o que isso significa? Que os Estados Unidos estão colocando de novo a América Latina e o Caribe no topo das prioridades estratégicas, com foco na segurança, na influência e, claro, na contenção de rivais externos, né, especialmente a China. A estratégia fala em um realismo flexível, que é como o governo Trump quis enquadrar essa visão mais pragmática, sem apego a compromissos ideológicos ou institucionais. Segundo o próprio documento, a política externa de Trump seria, abre aspas, pragmática sem ser pragmatista, realista sem ser realista, musculosa sem ser agressiva e contida sem ser fraca. Fecha aspas. Parece meio contraditório, né? Mas é assim que eles estão tentando apresentar esse novo reposicionamento dos Estados Unidos no mundo. E, meus amigos, o documento deixa claro que isso não é ação passageira, hein? Estamos falando de um redesenho permanente da estratégia global americana, com o objetivo de transformar o continente não apenas numa zona de exclusão para rivais, mas numa verdadeira plataforma de projeção de poder dos Estados Unidos. O texto afirma o seguinte, abre aspas, esse corolário Trump é uma restauração potente e de bom senso do poder e das prioridades americanas, consistente com os interesses de segurança nos Estados Unidos. Em outras palavras, gente, a ideia é deixar claro para o mundo que os Estados Unidos voltam a se posicionar como o ator dominante nas Américas, sem espaço para concorrência. Gente, essa postura, como temos visto, não é só retórica, né? Desde que Trump assumiu, vimos a mobilização de milhares de soldados no Caribe com direito a porta-aviões, navios de guerra e caças. Isso foi somado a ameaças de ações militares diretas na Venezuela e até mesmo menções vagas, mas presentes sobre a retomada do Canal do Panamá ou anexação de territórios como a Groenlândia e até o Canadá. Quando um país começa a falar abertamente de anexação, a gente precisa prestar bem atenção, né? E vocês viram que sobre a Europa ele diz que o continente corre o risco de um processo de aniquilação civilizacional. E avisou que se a Europa quiser continuar sendo um aliado confiável, precisa mudar de rumo.